amorzinho, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. E hoje a gente vai falar sobre o tão aguardado Silent Hill F. Eu vou dizer alguns prós e alguns contras desse jogo que me chamaram muito a atenção mesmo. E de qualquer maneira, eu já digo, eu convido você a jogar, é um jogo que vale a pena. Eu sei que tá um pouquinho salgado, mas vale muito a pena. E o jogo não é tão curtinho aí quanto dizem, tá? Eu tô há uma semana jogando no modo mais difícil, tudo bem, mas eu ainda não terminei. Foram mais ou menos umas 15 horas de jogo por enquanto. E acho que finalmente eu tô indo pra última parte. Mas se a gente comparar com outros jogos de terror, como os jogos de Silent Hill mesmo, o antigo, o remake que foi lançado, e Resident Evil, e até outros jogos como Until Dawn, a gente vê que é esse tempo de jogo mesmo que eles costumam ter. Mas vamos lá. O início do jogo é um pouco travado, tá? E um pouco clichê. Se você não tiver paciência, se você não tiver o seu coração aberto, você vai perder uma experiência fantástica. Eu falo isso por experiência própria. Eu sempre disse pra você, amorzinho, que eu tinha um pouquinho de preconceito com jogar, com personagens colegiais no universo de Silent Hill, lá no mundo da névoa e tudo mais. E realmente gera esse tipo de preconceito e estranhamento. Porque os personagens, eles são muito tranquilos, muito introspectivos. Tem aquela vozinha de anime assim, né? Que eles não sabem muito bem pra onde vão, o que eles vão fazer. É tudo muito difícil, né, amorzinho? Mas isso passa bem rápido, tá? Assim, depois dos 30% do jogo, o jogo vai ficando super legal e você acredita em mim. O combate é muito repetitivo no início, até chegar na parte dos espantalhos ali, que ela tá indo na casa da amiguinha, entre aspas, amiguinha dela. E depois disso, o jogo surpreende. A história vai ganhando uma reviravolta impressionante e vai se tornando um tanto quanto viciante continuar jogando. Agora, realmente, o combate, como já diziam as críticas, não é o ponto forte do jogo. Eles adicionaram aí uma mecânica de sanidade que não é muito utilizada até o momento em que a personagem principal, a Hinako aqui, começa a ganhar as habilidades especiais dela. Só que as habilidades especiais dela, ela só consegue usar no outro mundo de Silent Hill e fica um pouquinho a desejar, porque é muito fácil ela conseguir a sanidade e não gera um efeito mecânico realmente muito grande. É algo que eu acredito que eles colocaram mais para falar que eles implementaram ali, né, a mecânica de sanidade no jogo para dar um quê de terror psicológico que a gente já vinha falando sobre. Mas o jogo ainda assim é muito bom. Ele tem umas abordagens visuais muito fortes, ele trabalha com fobias, como aquelas fobias de pontilhismo, fobia de solidão, fobia de escuro, fobia de estar em sociedade, né, em lugares aglomerados, e tudo isso abordado de uma forma artística. Como diz ali no Silent Hill F, a gente vai abordar a beleza que há no horror. E é justamente isso que é abordado nesse jogo. Só que ele ganha muito mais na questão da história, na questão de ser um jogo imersivo, convidativo. Ele não dá tanto medo assim quanto os outros jogos de Silent Hill, é uma coisa mais de suspense, mistério, do que na questão da gameplay. Muita gente estava falando que esse jogo ia ser o Dark Souls do universo de terror, mas não é bem assim. Ele tem uma mecânica até que simples quando você entende, né? Tem os comandos de ação e que se você meio que revidar na hora seus inimigos, você vai gerar um dano ainda mais legal e tudo mais. Mas não é tão difícil quanto os jogos de Dark Souls e os chefes costumam ser bem repetitivos, inclusive, apesar deles terem umas abordagens especiais, a forma de ganhar eles é sempre a mesma. Outra questão chata também é que as armas são perecíveis e o inventário, bem, eu já tô bem no final do jogo e eu só consegui aumentar 2 slots do inventário, ou 3, se eu não me engano. E isso é algo que deixa um pouco a desejar, porque tu sabe, por exemplo, em jogos de sobrevivência, em que você vai acumulando os itens para poder se sentir bem sucedido depois, nesse jogo é um pouquinho difícil. Você vai ter que ficar salvando toda hora para poder ofertar seus itens, poder descartar seus itens para pegar mais. Então não dá aquela sensação de recompensa muito grande de você estar conseguindo economizar seus recursos. Isso pra mim é um ponto bastante negativo, porque eu gosto de economizar recursos de jogo. E as cenas de vitória, né, de morte dos inimigos também não é muito legal.
eles simplesmente desaparecem em névoa e em dado momento você consegue drenar essa névoa para conseguir um pouquinho a mais de vida ou não. Mas é interessante ainda assim. Só que eu acho que toda garota vai gostar da história desse jogo. E os garotos vão gostar também, porque é um jogo bem misterioso, tem muito puzzle e vai fazer você mexer com a sua cabeça e sentir você um pouquinho mais inteligente ali. Tem bastante questão, né, do Japão antigo, ali do início do século, não sei, do século passado, aquela questão do tradicionalismo, da família rigorosa. Várias questões que são abordadas, inclusive em animes, e você sabe disso, mas não deixa de ser ruim, é muito bom e vale muito a pena você jogar. A nota que eu vou dar para esse jogo é 8.3, tá? Mas é um jogo super bacana, que vale sim a pena você jogar, mas na minha opinião, o Silent Hill 2 Remake ainda é melhor, porque eu gosto muito de combate, gosto de usar arma, esse aqui não tem arma não. Mas a história desse aqui do Silent Hill F talvez seja um pouquinho melhor, mas não tão tradicional, então se você é uma pessoa ortodoxa, você não vai gostar tanto. Mas pra mim ela é um pouquinho melhor, inclusive, que o Silent Hill 2. E é isso, amorzinho, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e até a próxima. Tchau, tchau!